Pessoal, sejam bem-vindos à 12ª aula da nossa disciplina de Sistemas de Controle 1. Nessa aula aprenderemos sobre o efeito da presença de polos adicionais e de zeros finitos em funções de transferência sobre a resposta no domínio do tempo, e abordaremos sobre polos de sistemas representados no espaço de estados. Nas aulas anteriores, nós discutimos sobre sistemas de primeira ordem e segunda ordem, com nenhum zero finito. Além disso, todas as expressões que descrevem a ultrapassagem percentual, o tempo de acomodação e o instante de pico foram deduzidos apenas para sistemas com dois polos complexos e nenhum zero. Caso um sistema possua mais de dois polos ou possua zeros, não podemos utilizar as expressões que vimos para calcular as especificações de desempenho da resposta do sistema. Entretanto, em certas condições, um sistema com mais de dois polos ou com zeros pode ser aproximado por um sistema de segunda ordem que possui apenas dois polos dominantes complexos. Uma vez justificada essa aproximação, as expressões para a ultrapassagem percentual, tempo de acomodação e instante de pico podem ser aplicadas a esses sistemas de ordem mais elevada através da utilização da posição dos polos dominantes. Para verificarmos isso, vamos primeiramente analisar o efeito de um polo adicional na resposta de segunda ordem, de forma a verificarmos as condições que devem ser atendidas para aproximarmos o comportamento de um sistema com três polos pelo comportamento de um sistema com dois polos. Assim, considerando a resposta ao degrau unitário de um sistema com três polos, sendo dois polos complexos e conjugados e um polo real, definida por C de S igual a ωn² sobre S vezes S ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes ωn vezes S mais ωn² vezes S mais alfa. Se admitirmos que os polos complexos estejam alocados em menos zeta vezes ωn mais ou menos j vezes raiz de 1 menos zeta ao quadrado, ou melhor dizendo, em menos sigma mais ou menos j ômega d, e que a parte real esteja alocada em menos alfa, a resposta pode ser determinada a partir dessa expansão em frações parciais, onde C de t será igual a mais k vezes z elevado a menos sigma vezes t, vezes o cosseno de ômega d vezes t menos φ, mais d vezes e elevado a menos alfa vezes t. Através dessa expressão, podemos concluir que se alfa for muito maior do que sigma, a exponencial pura e elevado a menos alfa t desaparecerá muito mais rápido do que a resposta ao degrau subamortecida de segunda ordem. Se o termo e elevado a menos alfa t decair para um valor insignificante antes do instante da primeira ultrapassagem, os parâmetros como ultrapassagem percentual, o tempo de acomodação e o instante de pico serão gerados pela componente da resposta ao degrau subamortecida de segunda ordem, ou seja, serão gerados pela componente k vezes z elevado a menos sigma vezes t vezes cosseno de ômega d vezes t menos φ. Assim, a resposta total se aproximará da resposta de um sistema de segunda ordem puro. É importante destacar que se α não for muito maior do que sigma, a resposta transitória do polo real não decairá até um valor insignificante antes do instante de pico ou no tempo de acomodação gerado pelo par de segunda ordem. Nesse caso, o decaimento exponencial é significativo e o sistema não pode ser representado como um sistema de segunda ordem. Normalmente, admite-se que o decaimento exponencial e elevado a menos alfa vezes t fica desprezível depois de 5 constantes de tempo, ou seja, se o polo real posicionado em menos alfa estiver 5 vezes mais afastado à esquerda do eixo imaginário que os polos dominantes de segunda ordem, menos sigma mais ou menos j ômega d, o sistema pode ser aproximado para um sistema de segunda ordem com um ganho adicional de 1 sobre alfa. Logo, em uma situação dessa, a resposta C de S, que é igual a ωn² sobre S vezes S ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes ωn vezes S mais ωn² vezes S mais alfa, pode ser aproximado para uma resposta dada por 1 sobre alfa vezes ωn² sobre S vezes S ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes ωn vezes S mais ωn². Uma vez examinados os efeitos de um polo adicional, vamos acrescentar um zero ao sistema de segunda ordem e verificar qual o seu efeito sobre a resposta do sistema. Ao adicionarmos um zero em menos e a uma função de transferência, sua resposta seria dada por S mais e vezes o C de S, que é igual a S vezes C de S mais e vezes C de S. Assim, a resposta de um sistema com um zero consiste de duas partes, a derivada da resposta original
e uma versão em escala da resposta original. Caso z seja muito grande, a transformada de Laplace da resposta é aproximada para z vezes c de s, ou seja, em uma versão em escala da resposta original. Caso z se torne pequeno, o termo derivativo contribui mais para a resposta e tem um efeito maior. Para as respostas ao degrau, a derivada é tipicamente positiva no início da resposta. Assim, para pequenos valores de z, podemos esperar uma ultrapassagem maior em sistemas de segunda ordem, uma vez que o termo derivativo será aditivo em torno da primeira ultrapassagem. Do ponto de vista de aproximação, caso z apresente um valor próximo do valor de um polo do sistema, essas contribuições podem ser canceladas para fins de aproximação do sistema para um de ordem menor. Para verificar isso, vamos considerar a resposta ao degrau unitário de um sistema com um zero finito posicionado no plano S em menos e, e um polo adicional posicionado em menos alfa, onde c de s vai ser igual a s mais e, sobre s vezes s ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes ômega n vezes s mais ômega n ao quadrado vezes s mais alfa. Se expandirmos essa resposta em frações parciais, podemos obter essa representação de c de s expandida, de tal forma que a amplitude d pode ser determinada por menos alfa mais e sobre menos alfa, que multiplica menos alfa ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes ômega n vezes menos alfa mais ômega n ao quadrado. Se o valor de z tender ao valor de alfa, a amplitude d tenderá a zero, e assim podemos aproximar a resposta do sistema para uma resposta de segunda ordem pura. Para ilustrarmos os conceitos que vimos sobre a aproximação de sistemas com polos adicionais e com zeros finitos para sistemas de ordem menor, vamos resolver esse exemplo. O exercício pede para verificarmos se esse sistema, dado por G1 de S, pode ser aproximado para um sistema puro de segunda ordem. E caso isso seja possível, pede para calcularmos a ultrapassagem percentual, o tempo de subida, o tempo de acomodação e o instante de pico da resposta desse mesmo sistema ao degrau. Então, primeiramente, vamos fatorar esse polinômio de segunda ordem aqui do denominador dessa função transferência. Então, se nós fizermos isso, o que nós teremos aqui? Nós teremos 14,142 vezes S mais 9,98 dividido por S mais 0,421 mais J1,63 vezes S mais 0,421 menos J1,63 vezes S mais 5 vezes S mais 10. Vocês observarem aqui, esse sistema apresenta um zero posicionado em menos 9,8 e apresenta um polo real também posicionado em menos 10. Como esse polo em menos 10 ele apresenta um valor muito próximo do valor do zero que está posicionado em menos 9,98, a gente então pode considerar que o efeito desse zero aqui vai cancelar com a contribuição desse polo. E além disso, vocês observarem, esse polo real que está posicionado em menos 5 aqui, ele é 5 vezes maior do que a parte real dos polos de segunda ordem. Deste modo aí, nós temos que os polos de segunda ordem serão mais dominantes em relação ao polo posicionado em menos 5, de tal forma que o efeito desse polo sobre a resposta pode ser desprezado. Então, assim, a gente pode reescrever a função G1 de S como sendo igual a 14,142 dividido por 5, porque quando a gente faz essa aproximação aqui, cancelando o efeito desse polo, o sistema vai apresentar um ganho adicional de 1 sobre o valor da magnitude desse polo, que nesse caso vale 5, vezes, e agora nós vamos reproduzir aqui então, aqui no numerador vai ficar 1, e aqui no denominador vai restar somente o polinômio de segunda ordem, que é dado por s ao quadrado, mais 0,842 vezes s, mais 2,829. Então, essa daqui seria a nossa aproximação de um sistema de segunda ordem puro. Uma vez que nós aproximamos ele para um sistema de segunda ordem, agora a gente pode então utilizar as expressões da ultrapassagem
do instante de pico, do tempo de acomodação, para poder estimar esses parâmetros para esse sistema aqui. Então, o primeiro parâmetro que o exercício pede para nós determinarmos é a ultrapassagem percentual. Para sabermos quanto que vale a ultrapassagem percentual, a gente precisa saber quanto que vale o fator de amortecimento. Mas com base aqui na nossa função transferência aproximada, a gente consegue observar ali que o ômega-n ao quadrado ele é dado por 2,829, o que determina para a gente uma frequência natural de 1,682 radianos por segundo. E além disso, comparando esse polinômio do denominador com o polinômio geral de um sistema de segunda ordem, a gente consegue então verificar que 2 vezes zeta vezes o ômega n vale 0,842. E com isso, nós temos então que o fator de amortecimento é dado por 0,842 dividido por 2 vezes o ômega n, que vale 1,682, o que define para a gente um fator de amortecimento igual a 0,25. Assim, nós temos que a ultrapassagem percentual vai ser definida como sendo igual a E elevado a menos zeta, que vale 0,25, vezes π, tudo isso aqui dividido pela raiz de 1 menos o zeta ao quadrado, que seria 0,25 ao quadrado. E essa expressão ela é multiplicada por 100, o que resulta para a gente aqui em uma ultrapassagem de aproximadamente 44,43%. O próximo parâmetro que o exercício pede para nós calcularmos é o tempo de subida. Então, nós podemos utilizar aquela aproximação através do polinômio, onde ela define que o ômega-n, que vale 1,682, multiplicado pelo tempo de subida, ele vai ser igual a 1,76 vezes o fator de amortecimento ao cubo, né? Menos 0,417 vezes o fator de amortecimento ao quadrado, mais 1,039 vezes o fator de amortecimento, que é 0,25, mais 1. Então, se nós isolarmos aqui o valor do tempo de subida, a gente vai ver aqui que ele vale aproximadamente 0,75 segundos. Partindo agora para o cálculo do tempo de acomodação, nós sabemos que o TS ele é aproximadamente igual a 4 sobre o valor da magnitude da parte real dos polos, né? E nós sabemos que a parte real dos polos é definida aqui por 0,421. Então, o TS vai ser igual a 4 dividido por 0,421, o que vai dar aqui um tempo de acomodação de aproximadamente 9,5 segundos. E por fim, o instante de pico, TP, que é definido por π dividido pelo valor da frequência ali, né, da parte imaginária dos polos, que é o ômega d. Então, nesse caso aqui vai ser igual a π dividido por 1,63, o que vai dar para a gente aqui um instante de pico de 1,93 segundo. E com isso a gente fecha, então, a resolução aqui, né, do exercício do ponto de vista de cálculo, né, desses parâmetros do sistema, considerando que o nosso sistema, então, pôde ser aproximado para um sistema de segunda ordem puro, com um ganho adicional de 1 sobre 5. Aqui podemos ver em vermelho a resposta ao degrau unitário do sistema aproximado em segunda ordem, e em azul a resposta do sistema original, ambas geradas através de software de simulação computacional. Observe que a ultrapassagem percentual, o tempo de acomodação e o instante de pico das duas respostas são muito próximos, o que demonstra que a aproximação de segunda ordem foi válida. Para fecharmos o conteúdo dessa aula, vamos agora aprender a determinar os polos de um sistema de controle representado no espaço de estados. Então, considerando o sistema representado pela equação matricial de estados x ponto de t, que é igual a vezes x de t mais b vezes u de t, e pela equação matricial de saída y de t, que é igual a c vezes x de t mais d vezes u de t,
Nós vimos que um sistema desse tipo pode ser representado através de uma matriz de funções de transferências por meio da expressão y de S sobre U de S, que é igual a C vezes a inversa de S vezes I menos A vezes B, tudo isso somado a D. A inversa da matriz S vezes I menos A, por sua vez, pode ser determinada pela relação entre a matriz adjunta de S vezes I menos A e o determinante de S vezes I menos A. Assim, se nós reescrevermos a expressão da matriz de funções de transferência, substituindo a inversa de S vezes I menos A pela relação que acabamos de ver, nós chegamos na expressão y de S sobre U de S, que é igual a C vezes a adjunta de S vezes I menos A, vezes B, mais D vezes o determinante de S vezes I menos A, tudo isso dividido pelo determinante de S vezes I menos A. Observe que o determinante de S vezes I menos A define o denominador da expressão y de S sobre U de S, o que nos leva a concluir que é possível determinar os polos de um sistema representado no espaço de estados, determinando-se o determinante de S vezes I menos A e igualando o polinômio resultante desse determinante a zero, para acharmos as raízes do mesmo. Uma vez entendido como determinar os polos de um sistema representado no espaço de estados, vamos resolver esse exercício para reforçar os conceitos abordados na aula. Para esse exemplo, vamos considerar um sistema que apresente essa equação de estados, onde a matriz de sistema A é definida por essa matriz e a matriz de entrada B é definida por essa outra matriz. Uma vez que a matriz A está em função de um ganho denominado de Kc, o exercício pede para determinarmos esse ganho de modo que o fator de amortecimento desse sistema seja igual a 0,7. Muito bem. Uma forma da gente, então, achar uma expressão para poder comparar, com um fator de amortecimento igual a 0,7 é através do polinômio, do denominador da função de transferência de segunda ordem. Nós sabemos que esse polinômio é dado por s ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes o ômega n vezes s mais o ômega n ao quadrado. Obviamente, se nós acharmos esse polinômio para esse sistema aqui, a gente vai conseguir comparar o termo que vai estar multiplicado por S e vamos conseguir comparar também o termo que corresponde à frequência natural ao quadrado. Então, se eu souber a frequência natural, obviamente eu sei quanto que vai valer o fator de amortecimento e eu posso, então, comparar esse fator de amortecimento com o valor de 0,7. Obviamente, a gente vai ver que provavelmente esse ômega n aqui ele vai ficar em função desse ganho Kc aqui durante o nosso equacionamento. Então, para a gente poder fazer isso daí, a gente primeiramente precisa, então, determinar o polinômio do denominador da função transferência para esse sistema. E para isso, a gente vai precisar, então, achar o determinante de S vezes I menos a matriz A. Então, para a gente poder achar esse determinante, primeiramente, vamos achar quanto que vale o S vezes I menos A. Então, o S vezes I menos A, como esse sistema é um sistema de segunda ordem, a gente pode, então, representar aqui a matriz de identidade multiplicado por S, como sendo igual a S, 0, 0 e S. Menos a matriz A, nossa, que vale 5,7 menos 3,4, 2 vezes Kc e menos 10,6. O que vai dar, então, essa matriz que é definida por S menos 5,7. Aqui eu vou ter 3,4 positivo. Aqui eu vou ter 2 vezes Kc. E aqui eu vou ter S mais 10,6. Vou colocar aqui entre parênteses, para poder fazer uma separação aqui. Beleza. Então agora a gente vai aplicar então o determinante de S vezes I menos A. Então, se a gente multiplicar aqui os termos da diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos termos da diagonal secundária, nós temos então que S menos 5,7 vezes S mais 10,6 menos 2 vezes Kc vezes 3,4 vai ser igual a S ao quadrado mais 4,9 vezes S menos 60,42 menos 6,8 Kc.
Então, comparando agora com essa função de transferência genérica aqui, a gente consegue observar que 2 vezes zeta vezes o ômega n vai valer 4,9. Como a gente sabe que o fator de amortecimento nosso aqui vale 0,7, nós temos que o ômega n vai ser dado então por 4,9 dividido por 2 vezes 0,7, o que vai dar então um ômega n igual a 3,5 radianos por segundo. Agora, se nós compararmos novamente o nosso polinômio que nós achamos com o polinômio, né, genérico da função de transferência de segunda ordem, a gente vai conseguir ver aqui que o ômega n ao quadrado ele é igual a menos 60,42 menos 6,8 vezes Kc. O ômega n nós sabemos que vale 3,5, então 3,5 ao quadrado vai ser igual a menos 60,42 menos 6,8 vezes Kc. Então, isolando agora o Kc, nós temos que ele vale menos 10,686, finalizando então aqui o exercício. Desta forma, finalizamos mais uma aula. Na próxima aula, vamos estudar sobre a redução de subsistemas múltiplos. Até lá, pessoal!